partir de agora, é uma posição que a igreja toma, né, oficialmente. Sim. Pode mudar no futuro? Pode ser que mude. Mas, de momento, o que a igreja toma como posição? Que prudencialmente é melhor que a igreja não se pronuncie tão rapidamente. Às vezes tem a questão, né, de esperar os videntes falecerem, alguma coisa assim, né? Eu não sei se tem caso de reconhecer com os videntes vivos. Não, até tem. Por exemplo, La Salette, a primeira parte, aquela primeira versão do Segredo de La Salette, que é a versão de 1851, quando a Melanie e o Maximin escreveram o que eles ouviram de Nossa Senhora, este texto foi aprovado, eles estavam vivos. Tanto o Maximin quanto a Melanie foi aprovado em vida. Bernadette Soubirous, Santa Bernadette, ela teve também a graça de ver a aparição de Lourdes recebendo autorização do bispo, e o próprio Papa Pio IX foi informado. Santa Bernadette escreveu a Pio IX na ocasião, então, enfim, ela ainda soube desse reconhecimento. A irmã Lúcia viu o reconhecimento de Fátima. Então, assim, até pode ocorrer essa aprovação com os videntes ainda vivos. Mas há uma questão prudencial da igreja, de analisar bem o que... E aí, esse novo documento, qual que é a postura que ele toma? Que essas declarações de sobrenaturalidade, elas já eram raras. Uhum. Agora, elas serão mais raras ainda. Somente num caso assim, muito extraordinário, e que a igreja entenda que é necessário que o Papa se pronuncie, então agora está reservado ao Papa este direito de indicar a sobrenaturalidade ou não de uma aparição. Antes, a congregação, né, agora é o dicastério para a doutrina da fé, poderia se pronunciar dando um aval ali ou não, né, para uma determinada aparição. Agora não mais. Então, o que a igreja fará? A igreja vai, em primeiro lugar, olhar se há uma aprovação, uma acolhida diocesana, né, do bispo local. Então, como que a igreja local lida com essa questão? E a igreja local vai fazer essa primeira investigação, essa primeira análise. Se a igreja local julgar que há frutos, porque um dos critérios de sobrenaturalidade, embora a igreja não tenha se pronunciado sobre a sobrenaturalidade, são os frutos. Né? Porque o diabo, por exemplo, as aparições elas podem ter 3 origens. Pode ser origem sobrenatural, vem de Deus, pode vir do demônio, pode ser uma enganação, um engodo, uma tentação demoníaca até, ou pode ser de origem humana. E origem humana a gente pode bifurcar aqui em 2 origens possíveis. Algum transtorno psíquico mesmo, em que a pessoa projeta de alguma maneira fora de si e acredita mesmo que veja alguma coisa, mas aí trata-se de um transtorno, é uma questão de saúde. Ou pode ser má fé mesmo, e aí a pessoa diz que está vendo para tirar alguma vantagem, para, enfim, às vezes obter algum favor, enriquecer, enfim, pode acontecer. Então, isso é possível. Então, podem ter essas 3 origens, um fenômeno, né, uma aparição. E a igreja, atualmente, o que ela, né, faz? Ela vai fazer ainda com mais ênfase aquilo que já era feito antes, que é a questão de olhar os frutos. Quer dizer, o demônio ele pode se aproveitar de uma fragilidade de uma pessoa, pode enganar, pode, né, como na história da igreja já ocorreram aparições falsas. Sim. Nós temos um caso na Idade Média de uma aparição mariana em Verona, que foi desmascarada por São Domingos. E o pessoal ia lá rezar. O pessoal ia rezar diante de uma imagem de Nossa Senhora. São Domingos de Gusmão investigou, e ele falou: essa aparição é falsa, é um engodo demoníaco e tal. E no fim ficou comprovado que era. E assim, isso aconteceu várias vezes ao longo da história da igreja. Mas agora, uma coisa é fato: o demônio ele não joga contra ele. Jesus mesmo fala isso no Evangelho: uma casa dividida não poderá manter-se. Então o diabo jamais vai fazer uma pessoa se confessar, uma pessoa rezar o rosário, uma pessoa que está com um casamento destruído se reconciliar, pedir perdão para o esposo. Então isso o demônio não vai fazer. Agora, acontece que nesses lugares onde há autorização de culto público da igreja, a gente vê exatamente isso. Famílias restauradas, pessoas que se convertem, frutos espirituais muito abundantes. Então, é nisso que o dicastério para a doutrina da fé está mirando. Então, a primeira coisa,
há a notificação de um fenômeno. Muito bem, a igreja local acolhe, autoriza. Acho que até né? isso seria a coisa mais importante, talvez. Mais importante assim, mas um direcionamento inicial para uma pessoa que escuta falar sobre uma aparição. Seria possível alguém se predispor a acompanhar uma aparição sem ter nenhuma manifestação diocesana em relação a esta aparição? A primeira pergunta, isso é possível? Ou prudente? Ou realmente seria interessante para que a pessoa possa manifestar a sua fé diante daquilo dali, aguardar pelo menos um pouco aquilo que a diocese vai falar sobre aquilo? Eu penso assim, né, essa é a minha visão, que é sempre mais prudente olhar para aquilo que a autoridade da igreja fala. É sempre mais prudente. E é interessante, quando a autoridade da igreja está de olho, está tutelando sobre todos esses fenômenos, é interessantíssimo que essas coisas começam a dar mais fruto. A gente vê Simbres, vê Exato. Nossa Senhora lá em Campinas. Né? Nossa Senhora das Lágrimas. É um exemplo. Campinas é interessante. Houve uma redescoberta da devoção. Mas a devoção ela começou a tomar um rumo a partir do mais adequado, um rumo melhor, digamos assim, mais firme, a partir do momento que o nosso bispo, nosso arcebispo lá em Campinas, acolheu o título mariano, ele acolheu a oração e acolheu a possibilidade de se abençoar e colocar as imagens para veneração pública. Pronto. Por quê? Porque, na verdade, a igreja, ao fazer isso, a igreja está direcionando os fiéis para aquilo que realmente importa. Porque pode ocorrer, e geralmente ocorre, quando há esses fenômenos, o que acaba ocorrendo? As pessoas, muita gente acaba indo movida pela curiosidade. Tem uns que pensam assim, eu vou para ver se eu vejo também. Será que vai ter alguma coisa extraordinária? Então a pessoa começa aí a caça. Eu preciso falar com o vidente. Do extraordinário. Isso. E aí a peregrinação começa a virar. E o próprio documento de Medjugorje fala isso. Que a peregrinação ela começa a virar uma peregrinação para ver o vidente. Já que eu não posso ver Nossa Senhora, então eu quero falar com quem vê Nossa Senhora. Eu quero uma palavra do vidente para mim. Será que Nossa Senhora disse algo para mim? E aí as pessoas começam a desvirtuar o próprio sentido das aparições. Deus, tudo que tinha para nos dizer, ele disse até a morte do último apóstolo. A revelação pública acabou quando São João Evangelista morreu. O último que morreu. Então, a revelação pública de Deus acaba ali. Então, tudo que Deus tinha para dizer já foi dito. Então, estas aparições, que a igreja inclusive reconhece, até incentiva Fátima, Lourdes, que são aparições aprovadas, mesmo nessa igreja, não coloca como critério de fé. Existem católicos, eu tenho muitos amigos, amigas, que não acreditam em determinadas aparições. Ele é menos católico? Não. E eu tenho também outros tantos amigos que não concordam com esse e acreditam em outras. Tudo bem. Então, tem coisas que a igreja deixa ao critério do fiel. Então, por exemplo, é natural que uma pessoa tenha devoção a uma determinada invocação, uma determinada aparição. Eu gosto mais de Fátima, eu gosto mais de Lourdes. Mas se o sujeito disser, eu não acredito nem em Fátima, nem em Lourdes, nem em nenhuma, ele não deixa de ser católico. Porque a norma da fé não está nas aparições, a norma da fé está na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério. É nisso. Né? E isso é comum a toda a igreja. Agora, se um católico disser, eu não acredito no dogma da Imaculada Conceição, então aí já está se colocando fora da comunhão com a igreja, mas uma aparição não. E aí então a igreja, na verdade, sempre tenta fazer o quê? Direcionar as pessoas para aquilo que realmente importa. Esse documento da doutrina da fé do dia 19 de setembro, o cardeal ele fala isso, que as peregrinações em Medjugorje não sejam peregrinações para ir ao encontro dos videntes, mas para ir ao encontro de Maria que nos leva a Jesus. É isso. E aliás, todo santuário mariano, Fátima, Lourdes, Aparecida aqui no Brasil, é isso. Nós vamos até Nossa Senhora, mas nós estamos indo para encontrar com Jesus. A Jesus por Maria. Essa é. Até porque nas aparições aprovadas, Nossa Senhora nunca fala dela mesma. Nossa Senhora não é autorreferente. Ela não fica dizendo, olha, meus filhos, eu penso isso, eu quero aquilo. É interessante, Nossa Senhora não diz nem o nome dela, sem a permissão de Deus. Em Lourdes nós vemos isso, é maravilhoso assim, olhar para os textos, né, que Bernadette narra
E Bernadette pergunta. Quando ela diz ao padre, o padre diz: não, você tem que perguntar a essa senhora quem ela é. Ela precisa dizer quem ela é. E Bernadette pergunta e ela diz que não pode falar ainda. Então, quer dizer, Nossa Senhora não age, não se afasta 1 milímetro daquilo que é a vontade de Deus, o mandato de Deus para ela. Isso é muito interessante assim, de ver. Nossa Senhora, ela continua sendo a serva fiel e obediente do Evangelho, é a mesma pessoa. Então, nós vemos isso nas aparições. Tanto é que Nossa Senhora vai dizer quem ela é na aparição de Lourdes no final. Em Fátima, ela também não fala de momento, ela vai falar depois quem ela é. Então, isso é muito natural. Sim. Nas aparições aprovadas.